Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias, e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: em qualquer casa onde entrardes, ficai nela até sairdes daquele lugar. Onde vos não receberem, nem vos ouvirem, retirando-vos de lá, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Tendo partido, pregavam aos povos que fizessem penitência, expeliam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e curavam-nos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (14 de julho, 15º domingo do tempo comum). O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 6, versículo de 7 a 13. Vamos iniciar a reflexão deste maravilhoso texto de hoje, de São Marcos, através do rodapé da própria palavra de Deus, que fala do versículo 12, onde os discípulos partiram, e pregavam aos povos para fazer penitência. Eles expeliam os demônios e ungiam com óleo os enfermos e os curavam. Ungiam com óleo os enfermos. Versículo 12. Do óleo só nos fala Marcos e Tiago. Para os hebreus era remédio geral, mas usado pelos apóstolos era causa ocasional e simbólica de cura, e pode ser visto como figura do sacramento da unção dos enfermos, Olha bem ali, sacramento, é o sacramento da unção dos enfermos e, por incrível que pareça, muita gente duvida que Nosso Senhor tenha instituído os sacramentos. Está aí, já uma das provas de um sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos, onde os apóstolos ungiam com óleo os doentes e os curavam, E nós temos dentro da igreja esse sacramento tão maravilhoso da unção dos enfermos, Inclusive a oração do Papa Francisco para mês de julho, fala disso, fala da unção dos enfermos, Grande sacramento da nossa igreja. Vamos ouvir então a reflexão agora do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, a liturgia diária. A gente é assinante e a gente utiliza esse subsídio aqui no programa. Muito bem, os 12 acompanham o Mestre por toda parte, ouvem sua pregação ao povo, veem os milagres que ele realiza, sentem que nem todos acreditam nele e sabem até quais são os seus inimigos. Pois bem, chega a hora de pôr em prática o que aprenderam. São enviados 2 a 2, que representa a igualdade, a proteção e a solidariedade mútuas. Partem revestidos de poder para ampliar a atividade de Jesus, isto é, pregar, curar e expulsar demônios. Poucas coisas devem levar para a temporada, apenas o indispensável. O estilo, ele é simples, Simplicidade e desapego. A estada corre por conta da generosidade de quem os receber. Sacudir o pó dos pés é gesto de acusação, o mesmo que os judeus faziam ao saírem da terra pagã, que nada
do terreno culposo se apegue aos pregadores, né? Nada culposo, né? Nada do terreno. Vamos agora fazer então a ligação desse texto do Evangelho, né, com o catecismo da nossa Santa Igreja, né? Vamos ver o que dá para a gente fazer de ligação. A oração do Papa Francisco para julho, né? Ele pede pela pastoral dos enfermos. Então nós vamos falar aí do sacramento da unção dos enfermos, que está referido especificamente no versículo 12 desse texto. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino, até o final dos tempos. Temos, antes de mais, a escolha dos 12, com Pedro como chefe. Representando as 12 tribos de Israel, são as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Vamos ver o parágrafo 1506 do Catecismo da nossa Igreja. Cristo convida os discípulos a seguirem-no, tomando a sua cruz. Seguindo-o, eles adquirem uma nova visão da doença e também dos doentes. Jesus associa-os à sua vida pobre e servidora. Fala-os participar no seu ministério de compaixão e de cura. E eles partiram e pregaram que era preciso cada um arrepender-se. Eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam, né? O texto do Evangelho de hoje, né? Parágrafo 1511. A Igreja crê e confessa que entre os 7 sacramentos há um especialmente destinado a reconfortar os que se encontram sob a provação da doença, a unção dos enfermos. Esta santa unção dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como sacramento do Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito, insinuado por São Marcos, mas recomendado aos fiéis e promulgado por São Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Parágrafo 1512. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, temos, desde os tempos antigos, testemunho de unções de doentes praticadas com óleo benzido. No decorrer dos séculos, a unção dos enfermos começou a ser conferida cada vez mais exclusivamente aos que estavam prestes a morrer. Por causa disso, fora-lhe dado o nome de extrema unção. Porém, apesar dessa evolução, a liturgia nunca deixou de pedir ao Senhor pelo doente, para que recuperasse a saúde, se tal fosse conveniente para a sua salvação. De forma alguma, né, Nosso Senhor despreza, né, a unção dos enfermos, né, de forma alguma, né. Ela é muito, muito importante e deve ser atribuída ao doente, né, não necessariamente que está para morrer, né, mas ao doente de forma geral. Tanto que a gente vê no texto de hoje, né, que os apóstolos eles curavam os doentes, e Jesus também os curava, né, e os apóstolos aplicavam a unção com óleo, né, e esse óleo passa a ser o sacramento, né, essa unção passa a ser o sacramento da unção dos enfermos, né, não a extrema unção, mas a unção dos enfermos para ser aplicada em todo aquele que está doente. Então, quando a gente tem alguém na família que está doente, ou precisa passar por algum procedimento, pode pedir, deve pedir ao padre a unção dos enfermos, será a essa pessoa atribuída e assegurada, porque é um sacramento da cura. Ficamos com esta reflexão para este domingo.